aqui nós temos duas fórmulas para você achar o EBITDA. No caso aí, né, o Lagida que a gente tanto fala. Isso aqui é muito importante porque a prova ela pode te dar informações diferentes. Então você precisa saber de uma forma correta quando você precisa diminuir, quando você tem informações necessárias para poder diminuir, ou quando você vai somar. E é muito importante prestar atenção nisso, porque depois a gente vai ter um exemplo de como é feito. Então imagine, por exemplo, que a empresa ela vai lá e te dá uma receita operacional bruta. Então, a receita operacional bruta, isso é muito importante. Quando a gente calcula o Lagida, nós não estamos calculando receita, nós estamos calculando lucro. Então, olha a diferença, tá? O Lagida é lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Aqui ela te deu a receita, ou seja, quanto vendeu, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, teve algum imposto incidente sobre venda? Você vai ter que diminuir, ó. Tudo isso aqui, ó, é sinal de menos, tá? Então, ó, suponhamos que no exemplo, tá, só tenha esses dados aqui, esses primeiros dados. Então, para você achar o Lagida, você vai ter que diminuir. Então, ele te deu a receita lá, mas te deu o PIS. Você vai diminuir o PIS, porque vai ser um imposto incidente sobre a venda. Aí depois você vai ter a receita líquida de venda. Por que a receita líquida? Porque você tirou os impostos. Aí você vai ter o custo do produto vendido, né? Quanto custa para vender aquele produto, né? Qual é a carga que está ali, a tributária, e as despesas operacionais, despesas com vendedores, né? Despesas administrativas, entre outras. E aí, quando você diminui tudo isso, você vai chegar no lucro operacional. E aí é importante. Então aqui você chegou no Lagida. Por quê? Aqui você ainda não diminuiu nem amortização, nem depreciação, nem juros. Então isso é importante. Wallace, mas eu não diminuí aqui em cima impostos, mas esses impostos foi incidente sobre as vendas. Isso é importante. Então o imposto sobre a venda são o quê? Ó, PIS e COFINS. Então anota isso aí. Se ele está te dando lá, por exemplo, lá PIS, está te dando COFINS, você vai ter que diminuir da receita operacional bruta para você chegar na receita líquida. Através disso você vai ter lá o Lagida. Só que é muito comum a gente vir para a parte de baixo. E a parte de baixo é essa aqui que está em verde, ó. E aí eles fazem ao contrário. A prova te dá o quê? Ela te dá primeiro o resultado líquido. E fala, ó, o resultado da empresa foi de 100 mil reais. O resultado líquido. Qual que é o EBITDA da empresa? Mas aí você lembra o seguinte. O EBITDA, que é o Lagida, é o lucro antes de tudo. Então, nesse caso, você vai ter que somar. Você vai ter que somar o quê? Você vai ter que somar os tributos, que seria aqui os impostos, né? Como, por exemplo, imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social do lucro líquido, que é o CSLL, tá? Você teria que somar a depreciação e a amortização, e você teria que somar as despesas financeiras, tais como juros, que são juros bancários, ou JCP, juros sobre capital próprio aqui, né? Juros do capital próprio. Então é muito importante, e no outro exemplo, com números vai ficar muito mais fácil você entender quando você tem que fazer cada um. Então, quando ela te dá o resultado líquido, o que você faz? Ó, é lucro antes de juros, antes dos impostos, antes da depreciação e antes da amortização. Então, se você tem o resultado líquido, você vai ter que somar tudo isso aqui para você chegar ao Lagida. Agora, se for ao contrário, se ela te dá a receita operacional bruta, receita foi aquilo que vendeu, não aquilo que sobrou. E aí você tem que diminuir tudo isso que está aqui em cima. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil com os exemplos da gente enxergar. Mas a prova ela pode te cobrar das duas formas. É muito normal ela dar dessa fórmula aqui, ó. Te dá o lucro líquido e você ter que achar a operação. E aí a gente vai te dando aqui ao decorrer da aula. Fica tranquilo, vamos devagarzinho, que vocês vão entender na parte de cálculo como isso vai ser cobrado na sua prova, beleza? Espero vocês na próxima aula.